O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira. E o episódio de hoje é muito legal e a gente já vai explicar por quê. A gente vai falar sobre Bom Dia, Verônica, que é um livro da Dark Side que virou uma série da Netflix e que estreou ontem. E o livro foi escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy. Você já deve conhecer, né? A gente falou pouco aqui. Mas o Rafael Montes ele é um escritor de ficção. E a Ilana Casoy é uma criminóloga e também escritora, né? Ela fez diversos livros de true crime brasileiros, né? Os principais, a gente já falou bastante deles aqui. E a gente tá muito chique porque a gente vai conversar com eles sobre o livro e sobre a série. Mas antes de falar com eles, vamos contar um pouquinho do que se trata Bom Dia, Verônica. Então, a Verônica Torres, ela é interpretada pela Tainá Miller. Ela tem um trabalho chatinho e burocrático na Delegacia de Homicídios de São Paulo. Daí, um dia, ela presencia um suicídio, uma cena super chocante, que rola dentro da delegacia. Gente, isso é os primeiros minutos da série, não é spoiler. Essa mulher que morre, ela tinha ido num encontro com um golpista que conheceu pela internet. E aí, a Verônica fica super interessada em saber mais desse caso e começa a investigar. E, em paralelo, ela recebe uma ligação da Janete, interpretada pela Camila Morgado, que sofre violência doméstica do marido, que parece que é muito mais que um abusador só da esposa. Ele é um serial killer, que é interpretado pelo Du Moscovis, e os dois estão muito incríveis juntos nessa série, eles estão maravilhosos. E aí, a Verônica começa a investigar esses dois casos, né, o da mulher que se suicidou, do golpista e tal, e esse caso da Janete. Então ela vai investigando tudo ao mesmo tempo. E ela não sossega, né? Ela não sossega enquanto não resolve as histórias. Tipo, ela é super obcecada, ela fica investigando. E a rodoviária de Tietê é parte do cenário dessa história de ficção macabra. E ainda tem o porão do Brandão e também tem uma caixa misteriosa. Mas a gente não vai contar muito porque é spoiler. E se você quiser saber esses spoilers lendo em primeira mão e vendo na série também, né? Mas se você quiser ler o livro, a gente conseguiu um cupom com a Dark Side. Sim, temos cupom pra vocês. Entra lá em darksidebooks.com.br e use o cupom BomDiaVerô10. BomDiaVerô10. O Verô é tipo como se você fosse escrever Verônica e ficou só Verô e o numeral 10, 10, pra você comprar lá na Dark Side Books o seu Bom Dia Verônica e saber todos os spoilers em primeira mão. Então bora lá falar de Bom Dia, Verônica, que já estreou na Netflix com 8 episódios, e vamos receber os autores do livro e criadores da série, Ilana Casoy e Rafael Montes. A gente quer saber tudo de vocês, do livro e da série. Inclusive, estou com o livro aqui, Bom Dia, Verônica. Este neném lindo da Dark Side. Primeiro, vocês se apresentam também, por favor. Conta um pouquinho de vocês e aí a gente pode entrar contando sobre Bom Dia, Verônica. Eu sou Ilana Casoy, 60 anos, bem vividos. E escrevendo muito, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas o que eu mais gosto de ter é um lugar para voltar. E eu tenho o meu amor, tenho a minha família, e hoje é um dia que eu estou especialmente emocionada, porque eu li o primeiro livro da minha neta, de 8 anos, ela escreveu um livrinho, né? Aí eu vejo como isso é bacana, porque no universo dela, escritores são bem-vindos, e eu quando cheguei nesse lugar, encontrei meu pedaço de chão, né, de felicidade, onde eu quero pisar. Então... é isso, eu acho que o resto se descobre no caminho. Então, o resto de mim, vocês vão pegando aí aos poucos. Olha, tudo. Que início foi esse, gente? Eu achei que ela ia falar, eu sou escritora, criminóloga, escrevo livros. Aí ela pega e faz um negócio todo poético, e a gente aqui chorando. Eu sou poética, as pessoas acham que eu sou dura, muito dura, muito brava. Eu sou também, mas não todo dia. E Rafa? Quem é o Rafa? Eu vou ter que falar depois da Ilana, jura? Agora? História poética? Ferrou. Cara, eu vou pro que a Carol falou, assim, eu sou escritor, eu faço esse negócio aí.
Não, eu sou um apaixonado por contar histórias. Assim, eu acho que antes de começar a escrever, eu sempre fui muito interessado pelos seres humanos. Eu amo conhecer pessoas, eu amo conversar com pessoas. Eu fico intrigado com as pessoas me surpreendem, me fascinam. E por isso eu comecei a pensar histórias em que essas pessoas, eu posso visitar a cabeça dessas pessoas. Por um tempo quis ser ator até para poder entrar na cabeça, fiz curso de teatro e tal. Logo vi que não tinha a menor vocação para isso. E então comecei a escrever livros, livros de suspense, de crime, de mistério, num país em que me diziam que isso não existe. Primeiro, quando eu falei que queria ser escritor para minha mãe, ela falou que no Brasil só tinha o Paulo Coelho de escritor. Então, assim, escritor só o Paulo Coelho, desiste dessa história. E depois, de gênero, mais ainda disseram que não, literatura policial no Brasil não funciona, a literatura policial só funciona em lugares em que não tem tanta violência. Então, nos países nórdicos, você tem literatura policial, porque lá, como não morre quase ninguém, assassinado, então no livro as pessoas querem isso. Mas não adianta se fazer isso na literatura, que não funciona. E eu comecei, então, a escrever histórias policiais. Felizmente, eu encontrei leitores, eu sempre tive essa vontade de ter leitores, sempre foi uma vontade minha, eu sou um autor que gosta de conversar com os leitores, de ter contato e tal. E com a publicação do meu segundo romance, que se chama Dias Perfeitos, foi um livro que fez muito sucesso, passei a ser convidado para trabalhar com roteiro, e passei a fazer roteiro, e encontrei no roteiro um outro lugar diferente da literatura, mas um lugar que eu também me sinto muito confortável. Eu adoro fazer roteiro, adoro ser roteirista, porque justamente eu acho que me permite comunicar para mais gente. Então, eu trabalhei como roteirista na Globo por alguns anos, fiz uma novela com o João Emanuel Carneiro, chamada Regra do Jogo, fiz séries, e eu acho que essa vontade de comunicar que também me levou depois a fazer Bom Dia, Verônica, que comunica só para 190 países, por isso que é um grande passo e que me deixa muito feliz que eu continue conseguindo contar histórias e me comunicar com mais gente. E a gente queria saber como que rolou a ideia, porque antes, né, a gente tem a série agora, mas primeiro veio o livro, que foi em 2016, se não me engano. A publicação, mas acho que a história começou em 2015. Então como começou isso? De onde vocês se conheceram? Como falou, vamos escrever um livro junto? Quem que foi a ideia? Como que começou tudo isso? Eu tinha sido convidado para um festival literário, chamado Festival Literário de Extrema. E é muito curioso, porque eu estava passando muito mal, e eu liguei um dia antes para cancelar a minha ida. Falei, olha, eu não vou poder ir, estou passando muito mal. Eu também estava muito doente, tá, gente? Eu sei. Calma que eu vou chegar nessa parte. Tá bom. Cada um conta a sua versão. Não, é a mesma. É a mesma. Vai lá. Não, e aí é isso, porque eu liguei e o curador falou, Rafa, vem, puxa, tem tantos leitores, aqui tem gente que tá vindo de outra cidade, não vai dar tempo de eu avisar e tal, vem, por favor. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E fui passando mal. Chego lá, conheço a Ilana, que claro, eu já conhecia pelos livros, já tinha lido os livros da Ilana, e tinha todo o meu imaginário de quem era a Ilana a partir dos livros. E aí a gente se encontrou, se deu muito bem, e eu falei, puxa, quando é que vai fazer ficção? Ela falou, não, nunca. Meu universo é true crime e tal, não vou fazer ficção. Falei, vamos fazer uma ficção juntos. E aí isso foi no bar, à noite, após as mesas do Festival Literário. E após algumas vodkas também. E aí, nessa noite, ela contou, puxa, eu tava passando mal ontem e quase que eu não venho. Eu falei, puxa, eu também. Acho que foi até assim que começou a conversa. E eu fiz essa provocação, vamos fazer um livro juntos. Ela voltou para São Paulo, eu voltei para o Rio de Janeiro. E aí, ela, acho que algumas semanas depois, me manda uma mensagem falando, Rafa, era sério aquela coisa de fazer um livro? Eu falei, era. Sendo que não era, quando eu falei. Tava só bêbado. Não, você respondeu assim, agora era. Agora era. Porque na hora eu falei meio assim, vamos fazer um livro, poxa. E ela falou, poxa, vem, tô pegando o avião, tô indo pro Rio de Janeiro, a gente vai começar a trabalhar. E eu falei, tá bom, vem. E a gente então passou a se encontrar para contar essa história. E aí desde o início eu falei, olha, voltando até a minha apresentação, eu gosto de conversar, eu gosto de estabelecer diálogo, eu gosto de parcerias. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer junto com a Ilana? Né? Eu falei, cara, tem que ser um Silêncio dos Inocentes brasileiro, né? Um thriller investigativo com um personagem
que vai atrás de provas e pistas. Tem um grande serial killer, já que a Ilana é uma grande conhecedora de serial killer. É uma caçada a um serial killer, um jogo de gato e rato. Eu sempre amei o Colecionador de Ossos, séries policiais. Falei, não tem isso com alma brasileira, e a gente pode fazer. E aí foi a minha proposta para ela. E uma heroína mulher, uma protagonista mulher. É verdade, a protagonista feminina era uma vontade minha, porque eu já tinha nos meus 3 primeiros livros protagonistas homens, e eu estava muito com vontade de fazer um livro solo com uma protagonista feminina, que foi até Uma Mulher no Escuro, que é o meu livro mais recente publicado. Mas antes, para fazer um estágio, eu falei, poxa, Ilana, vamos fazer junto um livro de protagonista feminina, e assim nasceu Verônica. E aí eu só coloquei para o Rafa que eu tinha o meu maior problema é que eu não queria escrever uma pessoa perfeita, uma mulher perfeita, e eu não queria que ela fosse delegada, né? Eu amo delegadas, conheço maravilhosas, mas elas já têm um papel de bastante visibilidade e bastante reconhecimento. Então eu queria lidar um pouco com as mulheres invisíveis, aquelas que... E eu resolvi muitos casos, né? Toda vez que eu investigo um caso, eu converso com escrivãs. Escrivão de polícia é uma coisa incrível, porque como eles escrevem como eu me identifico com eles também prestam atenção em nuances de tons de voz, de hesitações, nem sempre está transposto no papel. Então, quando eles me contam de um depoimento que eles transcreveram, me contam quem era aquela pessoa que estava ali falando com eles, seja agressor ou seja vítima, fica muito rico. Então, daí que vem a ideia da Verônica e do Carvana atrelado, porque conheci muitos delegados como Carvana. São de uma outra geração, a maioria dessa geração. Claro que não tinha só como Carvana, o Carvana é uma ficção, né, que junta vários delegados antigões, assim, mais machistas, que falavam para mim, doutora, isso aí de serial killer é só lá nos Estados Unidos, coisa de Hollywood, isso aqui não tem aqui não. Que era uma outra mentalidade. Então, eu queria trazer, e ele chama, eu quero até contar, eu esqueci de falar isso no Junket ontem, o Grassi, ele é um presente para a gente, o Antônio Grassi, porque quando a gente imaginou o Carvana, a gente se inspirou muito no Hugo Carvana, que fazia um delegado numa série antiga. Na verdade, ele era jornalista, não era delegado. Mas ele era muito jeito, assim, que eu imaginava, que o Rafa imaginava, a gente trocou figurinhas disso. E aí foi incrível, porque foi como uma homenagem ao Carvana. E o Antônio Grassi, que nem queria mais fazer muita coisa, quando viu o personagem e viu que era... Ele também quis homenagear o amigo dele, o Carvana. Então foi um casamento muito feliz, porque ele foi um ator que... Cara, ele é um Carvana melhor, eu acho. Desculpa, Rafa, mas eu acho que ele é um Carvana melhor do que a gente escreveu. Ele conseguiu trazer uma coisa muito especial para o nosso Carvana. Ai, que legal. Não, é muito bom saber, ainda mais que é um personagem, como você falou, ele traz esse machismo, mas é mais complexo, né? Não é algo tão simples assim. Não, e ele é pai dela, né, gente? Ele é o padrinho, ele é o vínculo. O mentor, né? Ele ama ela. E são essas dualidades que a gente gosta de brincar. Como todo ser humano, ele não é nem só uma coisa, nem só outra. Ele é um mix ali. Uhum. E eu gostei muito dele. Achei muito legal. Legal. E quando vocês escreveram, foi sobre um pseudônimo. E aí a gente queria entender um pouquinho qual foi o motivo pelo qual vocês esperaram um pouco para contar que eram vocês e tal. Era um plano contar, tá? Nunca foi um plano ficar atrás. Acho que cada um teve o seu motivo. Eu acho que, para mim, era uma enorme cobrança o dia que eu escrevesse ficção. Que crime eu contaria, como eu ia contar minha investigação, como eu ia construir um serial killer. Para o Rafa, tinha uma coisa dele já ter um nome, já querer saber como era um recomeço, assim, como seria a história pela história, e não a história com o nosso nome na capa, né? Que tinha uma coisa de ele vai falar melhor sobre o motivo dele. Então, para nós, eu e o Rafa, a gente tem um lema, tem que ser divertido, não pode ser penoso, senão não vale a pena. Então, a gente teve o uso do pseudônimo foi uma libertação para nós, mesmo porque a gente nem sabia se a gente ia dar certo.
se essa loucura ia para algum lugar. Podia não dar também, não achar um método. Difícil escrever 2 pessoas, né? Um livro e tal. Eu achava impossível. E nós não éramos amigos, assim, a gente não se conhecia. E a verdade é que escrever um livro em parceria é uma espécie de relacionamento, né? Assim, eu e a Ilana, a gente se fala todo dia por telefone. A gente até brinca que a gente não sabe como os nossos respectivos não têm um surto. Porque a gente é uma relação diária que, claro, ultrapassa a própria criação. Eu sei os problemas da Ilana, ela me liga e conta o que aconteceu, eu conto os meus, as minhas dúvidas, minhas angústias, ou seja, vira a pessoa com quem eu mais falo, sem dúvida, é a Ilana. E acredito também que o inverso é verdade. Então, totalmente. Então a gente precisava entender se isso ia funcionar. A gente não sabia se isso ia funcionar. Então a gente se protegeu e nós nos demos esse presente, né? Foi muito interessante, porque isso tirou um peso muito grande das nossas costas. A Darkside topou a loucura, porque quem publicaria para ganhar menos, né? Porque comigo e com ele na capa, talvez fosse outra história. Então, mas eles falaram, vamos embarcar nessa viagem de vocês, vai aí, se der certo vai ser legal, eles são bem fora da caixa também, e isso foi um apoio muito importante. E aí a gente se lançou nessa aventura, mas a gente queria que fosse um jogo com o nosso leitor. Não era para enganar, não era para ficar no mistério. O Rafa faz isso nos livros dele, adoro, né? Um dia até perguntei para ele, é verdade, né? Porque a gente fica em dúvida mesmo de tão incrível que é. E eu achei um jogo bem gostoso, mas preciso te dizer que eu também estou bem feliz de sair da caixa. A libertação do pseudônimo também foi boa. É uma outra fase. Eu gosto aparecer bastante finalmente. Eu lembro que nesse dia chamou muita atenção, assim, eu vi a repercussão e tal, e fiquei, meu Deus do céu, nem sabia que eles tinham escrito e tal, e foi muito legal. Acho que deve ter sido para vocês também, ver como é que foi, né, finalmente as pessoas saberem que eram vocês, e agora ouvir, né, diretamente, porque eu imagino que antes vocês buscavam aqui e ali, né, as opiniões, mas agora não, agora já estava direto para vocês. Sim, total. Era um jogo, era uma brincadeira, assim. A gente gosta de brincar com os leitores. Mais uma vez, essa vontade de comunicar, né? Então, e no meu caso específico, na mesma semana que saiu o Bom Dia Verônica, saiu o Jantar Secreto, que é um romance meu, sozinho. Então, teve até uma leitora que no lançamento falou, você é autor de Bom Dia Verônica. Eu falei, você acha que eu sou doido de lançar 2 livros na mesma semana? Nunca faria isso. Nossa, ela percebeu, que legal. Ela falou, essa leitura foi mais específica, ela falou, esse livro é seu com a Ilana. Eu gelei na hora, e aí... também não sei, eu até achei que o Rafa contou, ele também achou que eu contei, que isso vazou de algum jeito. Caramba, e não vazou não, ela percebeu, mas aí eu dei o argumento perfeito, que era esse, acho que eu vou ser maluco, como é que eu escrevi, já é difícil escrever um livro, imagina 2. Ao mesmo tempo. E eu escrevi ao mesmo tempo, foi bem doido. Caramba. Mas aí agora temos a série, né? A série estreou na Netflix e a gente queria saber como que foi esse processo de adaptar o próprio material de vocês, né? Que vocês participaram da criação da série. E eu queria também saber quanto vocês participaram dos roteiros e da criação, se vocês estavam no set, como foi a adaptação mesmo. Porque eu vejo que tem umas mudanças também, né? O Carvana no livro é bem mais machista de cara, assim. A própria Verônica é um pouco diferente fisicamente. Então, como foi esse processo de adaptação e o quanto que vocês estavam envolvidos? Foi um processo mesmo, acho que a palavra está certa, né? O Rafa é o criador da série, tinha toda a técnica, vinha da Globo, vinha desse universo, eu não conhecia o universo audiovisual. Ele foi muito generoso, porque ele me pôs ao lado dele nesse processo, eu pude aprender, e sempre teve um amor muito grande entre a gente, um respeito, tudo ele perguntou, obviamente que houve momentos de decisão, e a decisão então era dele, mas sempre a gente conversou muito, porque a discussão nos enriquece, né? E como ele mesmo diz, quando eu falo não, ele tem que argumentar muito melhor. E muitas vezes, ele argumentando melhor, realmente eu chego no sim.
mas também invento outros meios do caminho. Então, vamos pegar o que você quer, Rafa, vamos talvez mais por aqui. Então, foi um processo. Acho que a frase que eu mais ouvi foi desapega do livro que a gente está fazendo. E eu tive que estudar muito para entender. É uma profissão que eu não tinha, nem pretendia, né? Eu tive que estudar o roteiro e tive que estudar essa questão toda do audiovisual. Eu não conhecia esse universo. Então, entender o que era outra linguagem que não a literária. Muito diferente no livro, a gente está na cabeça dessas mulheres. A Verônica está em primeira pessoa, mas na cabeça dela não dá. A Janete está em terceira, mas você está dentro dela. Então, como você vai colocar isso? E foi isso que eles me ensinaram, o Rafa me ensinou no caminho, como colocar isso sem ficar chato, né? Sem ficar voice-over, sem ficar uma coisa... mostrar com imagens, já que a gente aí tinha um recurso de imagem, que é muito, muito mais complexo no sentido de quando você tem que trocar de linguagem, que também não funciona contar a série para o livro. O livro é outra pegada. Então, são realmente línguas diferentes. Então, ter tido a oportunidade de entender esse caminho da adaptação, estar junto ali e contribuindo, que é importante, né? Todo mundo gosta de se sentir parte contribuindo e não só recebendo. A parte da sala de roteiro, para mim, foi uma completa novidade, assim, eu não tenho nem filme, né, gente? Eu não sabia nem que cara tinha essa coisa de sala de roteiro. E aí, aí o Rafa trouxe o Gustavo Braga, o Davi Kolbe e a Carol Garcia, Gustavo Bragança, Carol Garcia e o Davi Kolbe, que nós ficamos todos amigos e ali, gente, é um delírio, tá? É uma coisa que não dá nem, realmente, não sei, não dá para filmar, não dá para explicar, porque é um moedor de carne, 24 horas, sua cabeça está naquela sala, você trabalha 12, 13 horas por dia, uma troca incrível, aprendi muito com cada um, porque cada um tem uma característica, uma habilidade, e depois na hora da produção, pré-produção, produção e pós-produção, também eu contei com a generosidade da Zola, que me deixou entrar e aprender. Eu era tão ignorante de tudo que eu conversei com cada um dos sete, assim, você faz o quê? Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua parte? Mas fui entendendo como audiovisual, e eles foram super... Nossa, todo mundo teve um saco comigo, me explicou como se comportar no set, né? Que é diferente, tem seus códigos. Então, para mim, foi tudo uma descoberta. Me permitiram até errar, para depois poder acertar, para poder ser alertado e poder conviver ali. Aprendi demais, foi uma universidade incrível, para, por fim, entender como o audiovisual é uma criação em camadas que se somam. Então, o livro fui eu e o Rafa. Eu adoro escrever, eu e o Rafa, porque também ninguém mete a colher, né? A gente fica dono do mundo, assim. Mas também é maravilhoso quando os outros começam a entrar e trazer suas contribuições. Roteiristas trouxeram seus entendimentos, suas percepções. Os atores trouxeram coisas incríveis para as personagens deles, trejeitos, os figurinos que eu não tinha pensado. Nossa, olha, estou vendo a janela, ficou ótimo assim. Acho que ela era assim mesmo, entendeu? Então, tudo que você... A maquiagem, a própria direção, o olhar que deu, enfim, é uma obra coletiva, feliz daquele que entende isso e não compete, e só soma. Isso é muito legal. Para mim também foi um processo muito, muito interessante e desafiador. Como roteirista, eu já havia trabalhado em adaptações, e já havia passado por salas de roteiro. Mas era a primeira vez que eu adaptaria um material que eu mesmo ajudei a escrever, ou seja, as coisas que eu já adaptei eram obras de outras pessoas, e era a primeira vez que eu estaria numa sala de roteiro comandando a sala de roteiro, ou seja, dando as diretrizes e tomando as decisões. Então, para mim, foi um desafio, e foi um pouco pelo desafio que eu quis fazer também. Na hora de fazer a adaptação, eu tentei chegar muito com esse olhar de roteiro, de pensar um thriller investigativo, intenso, com viradas, você fica preso o tempo inteiro, sempre tem alguma coisa acontecendo, com personagens complexos, e para isso algumas mudanças foram necessárias. As mudanças, eu acredito que foram feitas para manter a essência, ou seja, quando eu mudo para manter.
Então, a Verônica, como personagem, ela se transforma, ela é diferente do livro, porque ela se transforma ao longo da série, ela vai ficando saturada de tudo que acontece. A própria relação da Janete com o Brandão, para dar esse ritmo mais potente à série, entrou toda uma nova trilha policial, enfim, que eu não vou dizer o que é, mas a partir do episódio 4 começa uma nova trilha na história que mantém as pessoas bastante presas. Então, o foco era muito esse. A gente, quase todo episódio tem uma cena de ação, então, isso no livro não tinha esse material, então a gente foi criando cenas de ação para cada episódio. Eu tinha muitas referências de coisas que eu sempre gostei, que iria colocar em prática, por exemplo, Hitchcock. Eu sou apaixonado pelo Hitchcock. Então, a gente tem longas cenas que são claramente Hitchcock, com suspense, com um fio de tensão puxado o tempo inteiro. Por exemplo, a cena do início do episódio 3, que é uma cena em que a Verônica e a Janete conversam, uma cena que dura mais de 5 minutos, é uma coisa rara numa série, uma cena tão longa de diálogo. E ela é muito tensa, porque a qualquer momento o Brandão pode chegar. Então, também, a gente tinha alguns objetivos. E, como a Ilana bem falou, ainda que eu tomasse as decisões, quando começou o processo, eu falei, Ilana, eu acho importante a gente conversar, até porque a gente tem uma relação de parceria nos livros, e eu não podia de maneira alguma brigar com ela para sempre, e ela falava, você mudou tudo e me traiu. Você me traiu, você me traiu. A Ilana, ela tem um pendor forte para o drama da vida real. Não, imagina! Que isso? Ninguém acha aí que eu sou dramática. Como assim? Ela às vezes liga assim, Rafael, eu não acredito que você fez isso. O que eu fiz, Ilana? Você não me ligou na hora que a gente combinou? Eu falei, mas é só isso, você não acredita? Eu acho mentira, não é por tão pouco, viu, gente? Não é por tão pouco. Tipo, Rafa, você está atrasado 1h30. É sério isso? É sério. Então, eu me comprometi com ela de pensar as mudanças e falar com ela essas mudanças. E aí, como ela falou, era muito interessante, porque às vezes ela falava, isso aqui não. E aí eu tinha que encontrar um argumento. Como, por exemplo, a delegada Anitta, que é uma personagem que só existe na série. De início, ela foi contra, eu precisei encontrar argumentos para que ela existisse, e ali entrou a Janice, que é a personagem que é a irmã da Janete, que chega no 3º episódio, que é uma coisa que pessoalmente eu adoro, porque é uma personagem de sitcom entrando numa série de suspense, né? Assim. Uhum. Ela invade uma série de suspense. E aí, enfim, começamos a falar... Aquelas idas no 25 de março, né? Eu amo aqueles momentos. Eu amo aquilo, eu amo. Você sabe que esse episódio, só vou pôr um comentário. Eu choro toda vez que eu assisto. Gente, eu assisti sem ver, não sei nem contar. Mas o trabalho dessas duas atrizes, quando a irmã chega ali no começo do episódio, o que se passa no rosto delas, sem dizer, só na alegria de estar se encontrando, mas também na tristeza, também na saudade, também na angústia, também no medo. Olha, para mim, eu me emociona muito. Nossa, é muito forte. É muita coisa sendo dita, né? Sem dizer Esse nada. episódio 3 foi um episódio muito difícil, porque é o episódio que as pessoas mais deixam de ver séries. No episódio 3, a pessoa fala assim, é ali que ela decide se ela continua ou não. Então tinha que ser um episódio muito potente. E a gente tentou várias versões e várias coisas e a gente não encontrava. E aí uma tem bela o diálogo hora... da Verônica com a Janete. Abre com esse diálogo que é tão importante e depois tinha que ter alguma coisa para preencher ali. E a gente não entendia e, enfim, uma bela hora tivemos a ideia da Janice. Na sala de roteiro, eu tinha passado por algumas salas de roteiro já e em algumas a experiência não tinha sido tão boa. E aí era a primeira vez que eu tinha a chance de ter profissionais do mercado, alguns até com mais tempo de trabalho do que eu, e eu tinha que orientar como a coisa iria funcionar. De início, a minha sensação era que eu queria que todo mundo meio que... a primeira coisa que eu falei é que eu queria que todo mundo tivesse liberdade de dizer o que achava, ou seja, eles tinham, claro, no início alguns dedos comigo e com a Ilana, porque éramos os autores do livro e tal, mas com o tempo, como a Ilana falou, a gente criou uma relação tal que assim, vocês podem dizer tudo.
Eu Quase sempre digo tudo. que eu não quero... Para a Ilana, quase tudo. Para mim é tudo mesmo. Eu falo Não, mas sempre era do livro. Não, fiz uma brincadeira, quase tudo assim. Vamos nos restringir aqui, né? É isso que eu quis dizer. Porque é isso, eu sempre digo, não importa, eu não quero que seja a minha ideia, eu quero que seja a melhor ideia. Porque a melhor ideia é que no final vai estar na tela e ninguém vai ficar perguntando, foi você. Então tem que ganhar a melhor ideia, não importa de onde vem. E eles foram ganhando essa liberdade e disseram que realmente também nas outras salas de roteiro pelas quais eles passaram, às vezes não encontravam essa liberdade de discussão. E outra coisa é também como cada um é melhor numa coisa. Então é errado, é burrice eu pedir que todos façam a mesma coisa, quando na verdade cada um tem o seu talento específico. E a Ilana, como ela falou, ela não tinha tanta experiência de roteiro, e ela ficava para mim, Rafa, deixa eu escrever um episódio, a gente escreve o piloto junto, ela falava, deixa eu escrever um episódio, e eu falava, não, Solo, você né? não tá pronta. Sozinha, você não tá pronta. E a gente tendo essa liberdade, você não tá pronta, até que quando a gente chegou numa bela hora, eu falei, episódio 5, vai lá, faça, o episódio 5 é teu, porque é isso, porque ela foi aprendendo e agora é uma roteirista do mercado. E como a Ilana já contou das outras fases, eu não vou me alongar para a gente poder conversar mais sobre outros assuntos, mas foi muito legal ver a coisa ganhando vida e vendo como isso também foi novo para mim. E a Netflix é muito legal nesse sentido, porque é uma empresa americana que valoriza a figura do criador, a figura de onde vem o texto, né? Então, para eles era muito importante a gente estar no set de filmagem, como produtores executivos, e a gente tinha voz, e isso é muito legal, e criou um diálogo interessante, e a direção, a maquiagem, o figurino foram percebendo a importância de ter alguém que conhecia o texto no set de filmagem. Às vezes a diretora de arte ficava assim, ai meu Deus, tá escrito que a camisa é branca, e eu não consegui a camisa branca. Eu falava, eu não preciso da camisa branca, tem qual? Rosa? Tá bom, rosa. Ela não precisa não ser tem branca. Pé de moleque, vai pipoca, né? Tá tudo certo. Sabe assim, às vezes tinha uns problemas enormes, e aí ter alguém que conhece a história resolve muito mais rápido o problema. Mais simples, né? Permitiu, né, que vocês pudessem ter a liberdade de conversar e, enfim, organizar e deixar o processo mais dinâmico e orgânico possível. E entrando um pouquinho ainda na Janete e na Verônica, até falando sobre a conversa delas, eu queria comentar um pouco como eu gostaria muito de dar um Oscar para Camila Morgado. Eu fiquei muito... Eu acho que eu gosto muito do personagem do Edu Moscovis, da Camila Morgado, da Tainá. Eu gosto de todos eles, mas acho que a Janete, ela traz uma emoção, né? A Janete, ela traz sei lá, para mim, uma sensibilidade, uma força, uma braveza, acho que uma garra, enfim, ela é realmente uma guerreira. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né? A violência doméstica, ela infelizmente é uma realidade, né? Enfim, no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente está vendo que se agravou com a pandemia e tal, e a gente queria entender um pouquinho como foi esse processo de pesquisa de vocês para deixar isso de uma forma sensível, porque ela é uma personagem muito, muito forte, e eu achei bonito a maneira como vocês conseguiram fazer essa interação da Verônica com ela, né? Acho que na série isso demonstra ainda com mais carinho, mas aquele respeito dela, quando ela fala não é culpa sua, né? Você vê que ela tá sempre... A Verônica, ao mesmo tempo que ela tá buscando... Você falou, tem cena de ação, ela é aquela doida que vai pulando, vai atrás, ela quer saber, ela quer descobrir, mas ela também é aquela pessoa doce que consegue conversar com a outra pessoa, se colocar no lugar dela, ter simpatia, né? Que são características que não é normal você ver uma pessoa ter, né, todas essas características em uma pessoa só. Então, acho que a Verônica, ela tem muito essa força, essa empatia também, e queria entender um pouco como é que foi isso para vocês da Janete. Bom, a Janete, eu acho que a Janete é uma soma de muitas vítimas reais e imaginárias, né? Eu venho com essa bagagem de ter conversado com tantas mulheres assim, inclusive mulheres de serial killers, que é um outro lugar de sofrimento, que é um outro lugar de vítima. E a Janete foi uma oportunidade também da gente mostrar como não é tão fácil sair, né? Por que ela não sai? Então, Sim. Por que ela não sai? É difícil mesmo, né?
E a Verônica, eu queria mostrar um outro lado da polícia, eu fico feliz que você teve essa percepção, porque apesar da aridez do ambiente de polícia, do que tem que acontecer ali, da pressa, da urgência, existem policiais, e inclusive muitas policiais mulheres, que acolhem, mesmo não conseguindo, talvez, ajudar, não tendo tantos recursos do próprio sistema. Mas, gente, o mais importante é o acolhimento. É alguém que escute mais do que fale, alguém que mostre que todas se sentem culpadas. E acho que isso é uma coisa, não é só desse universo, é uma coisa muito feminina, eu acho incrível. Como as mulheres acham que se fizer tudo certo, vai dar certo. Só que não. Né? Não tem essa garantia. Porque tem o outro. Não tem controle, tem o outro. Então, não basta que... Então, quantas mulheres que sofrem violência se responsabilizam e acham que se elas fizessem certo, se elas acertarem a mão com aquele cara, ou com aquela namorada, ou o que for, né? Se elas conseguirem, ou com o pai, ou com o filho, né? Se elas conseguirem, ou na profissão, eu já conheço, já sei que se irrita, não vou nem começar, eu não vou perguntar agora, é melhor ele chegar ou deixar ele sentar um pouco, sabe? É incrível como isso é presente para a gente, e a gente queria mostrar muito isso, que não, é a mesma coisa com a Verônica, ela também acha que se ela fizer tudo certo, vai dar certo, só que às vezes não dá, não é possível. Então, e essas duas atrizes incríveis deram vida para essas personagens tão complexas. E a Anitta também é um exemplo da mulher que vive tão já entranhada nessa estrutura machista, cultural que a gente tem, que assume até discursos também, e sendo mulher. Ela é muito mais machista do que muitos homens da série, né? Ela é muito mais machista, e ela é uma pessoa também muito dura. Bom, vocês vão conhecer também o resto de Anitta, né, Rafa? A gente traz a Anitta agora para o livro Boa Tarde. Então, ela é uma personagem criada para a série, mas que agora vende e segue também. Se Deus quiser, se tiver a temporada 2, ela vai seguir. Então, mas é uma mulher também fruto da cultura em que é criada, da vida que teve, do seu passado, né, à mercê de todas essas influências. Mabê, eu adorei o que você falou. Eu fiquei realmente feliz de ouvir que você teve todas essas sensações. A gente pode, se quiser, começar uma campanha, dê um M para Camila Morgado. Merecidíssimo. Não, ela e o do Moscovy juntos, também, né? assim... Nossa, que casal, né? A Tainá também, mas é porque eu acho que a interação dos dois como um casal tá, assim, tá sensacional. Tudo, e o Du, né, gente? Tem o Du também. O Du. E um outro aspecto, um aspecto que eu acho que bate fundo nesse lugar que você falou, Mabê, é que assim, a série é um thriller, né? Mas todos nós trabalhamos para não ser só um thriller, né? Assim, a gente dizia muito isso, cara, é um produto, um show que vai para 190 países, é muita gente. A gente pode só contar uma história, a gente pode contar uma história e, além disso, discutir assuntos, a gente pode denunciar, a gente pode provocar, cutucar. Por que a gente não usa a potência de contar histórias para fazer muito mais do que só contar uma história? Porque as pessoas mudam por causa das histórias. A gente tem isso no Brasil, já com as telenovelas que criaram bordões, modas, enfim. Então, por que não usar essa potência ainda maior, que é ir para tantos países, com tantas legendas, para discutir alguma coisa, né? Então, a gente tinha isso muito forte, assim. Ainda é um thriller, mas pessoalmente, eu que amo thrillers e escrevo thrillers, a coisa que eu mais gosto é o drama humano, como aquilo é real. Tanto que eu acho que é uma série para quem gosta de thriller, mas também para quem gosta de personagens complexos, de dramas verdadeiros, de vida e de sabe assim, de drama humano, de humanidade. Né? Eu que respondi tantas vezes que a mente, que o serial killer, que a mente humana não tem fronteira geográfica, que funcionamento
mas o sofrimento humano também não, né? As mulheres sofrem aqui, sofrem em todos os lugares do mundo, esse mesmo tipo. Eu só queria fazer um elogio especial também ao trabalho do Du Moscovis, porque era muito importante. Eu e o Rafa tínhamos muito essa preocupação de este homem ser complexo o suficiente para não ser só um bandido. Não, e ele é muito carinhoso, ele é muito fofo em alguns momentos. Dá uma raiva desse desgraçado, porque ele fica, ai, passarinha. Eu ficava arrepiada. Que ódio. Pois é, mas é assim que funciona. Por que elas ficam, né? Ele é fofo mesmo, também. Não, e vai numa escalada, porque ninguém acorda de manhã e fala, puxa, eu resolvi matar. É uma escalada de violência, mesmo a violência doméstica dele vai escalar, mas o Du conseguiu fazer um Brandão, né, Rafa? Um negócio assim. E eu vou te falar, eu não posso dar spoiler, né? Mas no 7º episódio eu chorei também com o Brandão. Eu também. A dor é do humano, apesar dele ser horrendo e a gente querer arrebentar com ele, como você falou, a gente tem um ódio, mas assim, o Du conseguiu trazer ali a complexidade que a gente desejava tanto. E eu acho que o casting dos dois foi muito bom, porque eles combinam muito, eles parecem que eles são casados há muitos anos, ele e a Camila, né? Que eles estão há muito tempo naquela coisa, eles têm eu não sei como que vocês fizeram isso, como foi esse casting, mas eles assim, que fizeram, eles são excelentes atores. Meu Deus. É incrível. Tá incrível. E vocês têm uma cena favorita? É muito engraçado, é uma coisa que você percebe só depois que está pronto. Essa é a grande magia do audiovisual. Tem algumas coisas que na hora não são tão... Coisas que agora a gente vê e fala, é óbvio. Não era tão óbvio. O personagem da Janete, a gente fez tantos testes. Teve tantos testes, gente. A quantidade de atrizes possíveis para fazer a Janete. A Verônica, a gente também tinha algumas possibilidades, mas logo escolhemos a Tainá. Agora, os outros, o Du também foi razoavelmente rápido, salvo engano. Mas a personagem da Camila, ser a Camila Morgado, foi, sei lá, poucas semanas antes de começar a filmagem. Tá faltando ela, a gente fazia até... Então, assim, é engraçado você falar, perfeito, claro, mas é um... Mas para chegar no perfeito... da produtora de casting, do diretor, da atriz, enfim... E eu tava perguntando se vocês têm uma cena favorita da série inteira, sem dar muito spoiler, assim. Vocês podem falar por cima e quem assistiu vai saber. Tenho várias. Eu acho que é Não, difícil. a primeira que veio na mente. A primeira, pá. Não. Eu vou falar algumas, porque não vale. Né? Aí vai roubar, ó. Eu tenho a cena do Brandão com a avó, que eu acho incrível, me toca. Choro quando vejo. Janice e Janete, choro quando vejo. Cena final de Verônica, para mim, assim, amei. E por aí vai, né, gente? Tem tantas, mas essa... Aliás, a cena final de Verônica, sem dar spoiler, mas só para deixar todo mundo bem curioso, essa cena final a gente teve que realmente quase brigar para manter, né? Assim, foi uma cena que algumas pessoas tinham dúvida, até de executivo, a gente não precisa acontecer. Vamos ter que ser... Por favorzinho. Por favorzinho, que nem diz minha neta que fala, por favorzinho, vovó. E aí o derradeiro, por favor, né? Aquele que você... se é por favorzinho... Eu amo a cena, eu amo a música que toca nessa cena. Eu também. Uma mulher ali. Rafa, qual que é a sua? Eu nunca te perguntei isso. Então, eu vou falar, também não vou responder uma só, não. Eu vou falar uma que teve um processo criativo muito, muito interessante, eu acho, para contar. A gente, no episódio piloto, precisava apresentar numa gradação o Brandão e a Janete. E a gente precisava encontrar uma cena que tivesse uma força tal para você já ter um vislumbre maior do que aquilo poderia virar, mas que ainda também não revelasse tanto. E a gente estava procurando que cena era essa. Fizemos uma versão e não funcionava, outra versão e não funcionava. E aí a Ilana se lembrou de uma história real em que o marido, um marido abusador, provoca a humilha. esposa, humilha
por causa de uma comida Não que ela conta. fez. Uma Não comida que fala ela o quê? fez. Nós É, trocamos eu por sei, eu comida. Não, por causa de uma comida que ela fez e que, segundo ele está de dieta, e aí ela fez sem pensar que ele está de dieta e era um absurdo. E ele humilha de uma maneira chocante e absurda. E aí tinha o áudio, né? E ela tinha o áudio. Quando eu escutei o áudio, eu falei, essa cena, claro, vamos transpor para o audiovisual, e é muito forte, porque vem desse lugar do real, né? Que é a cena do molho que tem no piloto. E a cena já era muito boa no roteiro, modéstia à parte, mas na hora da filmagem, os atores entraram tanto na cena que eles cresceram a cena. Acontece uma coisa ainda maior que não estava no roteiro. Melhor que você E aí é esperava. o método dos atores. E não era o que a gente esperava. Então é uma cena que ela tem a contribuição de todo mundo, sabe? De todas as fases do processo. Então é uma cena que eu adoro, acho muito forte. A cena do final do piloto eu acho muito interessante, porque puxa o tapete. E eu adoro a cena da Verônica, não a última cena da Verônica da série, mas a cena, spoiler, com a família, uma cena que ela tem com a família, vivendo a vida, não tanto, mas enfim. Eu acho que eu sei qual cena é. Tá, do episódio 7. Não, do episódio 8. Tá. Sentada, né? Ela tá sentada. Pelo vídeo. Tá. Chega, muito spoiler, gente, muito spoiler. É uma cena dificílima, era muito difícil, era muito fácil ficar ruim aquela cena. E tem mais uma cena. Ela arrebenta. É uma gênia naquela cena. Mas tem mais uma cena que a gente gosta, isso a gente já comentou entre nós e que a gente não contou para elas, que é a conversa entre Janice e Janete. Quando Janice fala, eu sei mas eu sou que... muito suspeito. Eu também sou, mas e daí? Não perguntou que a gente gosta? Então, aquele diálogo entre aquelas duas mulheres, né? Seus olhos não brilham mais. É triste, né? O jeito que ela fala. Gente, muito legal essas cenas. Queria só falar que a trilha sonora da série também é surreal. Acho que é uma das cenas mais tensas. Eu até falei pra Carol, tava comentando que uma das cenas mais tensas da série começa a tocar um pagode que eu amo. Eu fiquei assim, meu Deus, que estranho, né? Que coisa é essa? Eu fiquei chocada. Só pra dizer, isso tá no roteiro, hein? Isso tá no roteiro. Nossa, perfeito! É porque isso é muito Tarantino, né? Eu vejo o Tarantino usar umas músicas fora do lugar. Fora do contexto. E eu sempre quis fazer isso com um pagodão. Eu não acreditava. Eu adoro um bom pagode. Eu falei, poxa. Eu amo. E tem sertanejo, tem rock, tem pagode. Tem a Elza Soares, rainha perfeita. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, que foi essa trilha sonora? Eu acho que a trilha sonora também é um ator aí dessa série, porque arrebentou. Mas eu acho que essa que é a soma de todos os talentos, né? Eu acho que é isso que a gente quer dizer. Você não vai me dizer que esse trailer seria igual sem a Elza, né? Nossa. Então... E a música dela tá na série também, e essa não tinha qualquer indicação. Então a gente, quando foi assistir o corte do episódio, quando chega a música da Elza, eu lembro que eu comecei a chorar. A primeira vez eu comecei a chorar. Eu não acredito. E aí eu liguei pro produtor e falei, vai ter? Ele, não, ainda estamos tentando a aprovação. Ai, que saco. Deixa eu acender uma vela, por favor. Liga pra Elza, pelo amor de Deus. Deixa Elza, pelo amor de Deus. É como a última música, Mabê, que você também gostou, entendeu? A gente não vai contar significa tudo, né? Mas significa tudo, cara. Tudo. Seria diferente se não fosse essa música. É muito, o Rafael falou, o Tarantino é o Tarantino versão PTBR, né? Versão Brasil, Herbert Richards, Brasil. Eu morri na hora que eu vi aquilo. Eu falei, não. Tá pronto, né? Outra música que também eu implorava o produtor pra gente conseguir, que também a gente tinha no roteiro, que os atores... E essa foi a mais difícil. É do 5. Foi É o Amor. É o Amor. Do episódio 5. Eu amei quando episódio tocou. que eu escrevi, que fazia todo sentido ali, né? E é muito pesado, né, essa cena. Nossa. Tipo, é uma cena horrível, assim, né, a sensação. Caiu no meu colo, né, Mabê? Mas foi ótimo. Não, eu adorei. Acho que deu realmente adicionou de um jeito. Acho que as músicas, sério, assim, brilham Só complementa. Muito. Só complementa. Dado Villa-Lobos e Roberto Schilling.
os responsáveis pela trilha da série. Muito Olha bom. Parabéns pra eles, foi incrível. Não, arrasou. Arrasou Gente, queria muito agradecer que vocês vieram aqui tomar um tempinho de vocês para conversar com a gente, com os nossos ouvintes. E queria muito pedir pro pessoal que a primeira semana, no streaming, principalmente no primeiro mês, é muito importante. Então assistam Bom Dia Verônica na Netflix. O primeiro mês é importantíssimo para a série ser renovada. Então fica aí, queria que vocês deixassem um trailer, um teaser pra galera assistir. Por que vocês acham que a galera deve assistir pra gente encerrar? Para perder o fôlego só um pouquinho, tá? Eu acho que é um exercício que vai fazer muito bem para todo mundo. E eu queria agradecer muito, Carol e Mabê. Foi incrível estar aqui com vocês. É incrível a percepção de vocês sobre os trabalhos em geral e sobre o trabalho da gente. Eu acho que deve assistir todo mundo, pelas surpresas, pelas iradas, talvez pelo inédito dessa história que está sendo contada, que envolve tanta gente, e até para não gostar, né? Porque a gente está aqui de coração aberto e a gente tem muitos projetos. Claro que uma série sozinha não dá conta de tudo que a gente tem para contar e abordar e alertar e denunciar e fazer chorar e fazer rir, fazer sofrer e fazer triunfar, mas a gente, eu e o Rafa, a gente interage muito com as pessoas de verdade que estão ao nosso redor, os nossos leitores, agora os nossos espectadores, e é muito importante ouvir, mesmo que não goste, ou que goste disso e não goste daquilo, porque a gente pretende seguir, né, Rafael Montes? Parceria parece que deu certo, né? E também é uma alegria danada ter uma obra literária num canal de streaming, que outras obras sejam adaptadas, não só as minhas e da Irlanda, mas de outros autores. Também queria dizer que eu estou me sentindo por estar conversando com vocês, porque eu sou fã do trabalho de vocês, então fiquei muito feliz quando soube que a gente teria essa conversa. E dizer que é isso, acho que vocês perceberam pela conversa que uma série é um processo muito longo, muito árduo, e ver o resultado na tela, ver que cada cuidadinho que todos nós tivemos, cada um na sua fase, para entregar uma série brasileira que a gente tenha orgulho de ter feito, porque muita gente tem essa coisa brasileira não é tão bom, não é... E quantas séries brasileiras de suspense, de gênero, de serial killer nós temos, né? Não lembro de nenhuma agora de cabeça. Não de serial killer, assim. Então eu acho muito importante e acho que é uma série que, se você começar a ver, você não vai conseguir parar. É viciante. Então, a gente recebeu e a gente ficou aqui um atrás do outro. Você viu, amigo, o episódio tal? Ah, meu Deus. É bem viciante mesmo. Então a ideia Leve o seu saquinho, né? Para respirar. Mas eu acho que eu vejo muita gente que fala, eu tenho medo de série de suspense, série de crime. Eu desafio as pessoas a também irem atrás, porque eu acho que tem um lado muito forte ali que pega todo mundo. Então e não tem só a história suspense. de todos nós, né? Tem toda a história da violência doméstica, tem muitas camadas, né? Não é só um suspense, uma ação, né? Tem muitas camadas ali. Então, convido todo mundo a assistir Maratona na Netflix. Como a Carol disse muito bem, vejam na primeira semana. É importante, gente. Postem sobre, falem bastante. Falem bastante, entrem nas redes da Netflix pedindo cadê a segunda temporada? Renova. Será que vem aí? Vem aí. Vem aí. E que do lado de cá a gente vai continuar trabalhando para contar boas histórias e chegar a cada vez mais gente. É isso aí. Ai, tudo, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada demais, gente. Adorei estar aqui. Mabê, Carol. Beijo.